Pensamento e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Nós estamos comentando a 9ª edição. Esse é um livro importante que todos nós devemos procurar estudar. É um livro que fala muito ao coração da nossa alma por trazer tantas informações importantes, informações que vão fazer com que a gente comece a refletir sobre cada um de nossos atos, sobre nossas obrigações, sobre nossos deveres. Enfim, é importante nós estudarmos, e aqui nós estamos estudando exatamente o dever. O dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento de nossas faculdades. Então, todos nós temos o dever de cuidar bem do nosso corpo, o dever de trabalhar, o dever de arrumar a casa. Ou seja, nós temos um conjunto de deveres que nós devemos cumprir. E dentro desse conjunto de deveres que nós devemos cumprir, nós somos convidados a ver como que a sabedoria divina está nos colocando nesse patamar de evolução e onde nós vamos poder chegar se nós cumprirmos bem os nossos deveres. Como nós vamos agir, como que nós vamos trabalhar, para que a gente consiga estabelecer melhores padrões de entendimento, de vida, para as realizações que nós temos que criar ao longo da nossa existência. Para viver em segurança, ninguém desprezará a disciplina. Então, disciplinar nossos hábitos, disciplinar nossos atos é de fundamental importância para que a gente possa chegar onde precisamos. No ambiente de trabalho, no ambiente de todos os tipos de ambiente, nós temos que procurar fazer essa disciplina de nossos atos, de nossos trabalhos, das nossas relações no dia a dia, para que a gente se aprimore cada vez mais. Obedecem às partículas elementares no mundo atômico. Obedece à constelação na glória da imensidade. Olha que interessante essa comparação que Emmanuel fala. No mundo atômico, nêutrons, prótons e elétrons seguem uma lei rigorosa que os impõe a fazer sempre aquele mesmo movimento, embora o elétron oscile de acordo com a série de influências e interferências. Mas dentro dessas influências e interferências, ele vai oscilar de uma forma coerente, de uma forma compatível com a necessidade que ele tem dentro das funções que ele vai cumprir naquela célula. E isso é importante que a gente entenda, para que a gente possa, então, pautar a nossa vida dentro desses princípios. Obedecer, que a gente pode observar melhor, um céu todo estrelado, aquelas estrelas sempre com movimento, onde elas têm que movimentar. Se uma sair daquela órbita, faz uma bagunça total. Então, nós, no nosso dia a dia, nós temos que saber nos disciplinar para cumprir bem o nosso dever, para que a gente possa realizar bem as nossas obrigações que nós temos de realizar. O homem viajará pelo firmamento, a longas distâncias do lar, em que se lhe vincula o corpo físico. No entanto, não logrará fazê-lo sem obediência aos princípios que vigem para o movimento da máquina que o transporta. E aí, nós temos que prestar bastante atenção no que ele fala. O homem pode até viajar pelo firmamento, como ele disse ali no verbo estar no futuro, né? Viajará, porque na época que foi escrito o livro ainda não tinha feito a viagem para fora do planeta Terra. Mas a gente tem que seguir um conjunto rígido de disciplina, porque senão alguma coisa dá errado, alguma coisa sai do controle. É isso que nós temos que procurar fazer, é isso que nós temos que procurar entender. Como nós precisamos agir, como nós vamos agir, para que a disciplina nos ajude a cumprir o nosso dever e a gente consiga, através da obediência dos princípios que gerenciam a nossa vida, respeitar as regras do caminho que nós temos que seguir. Se nós estamos de carro, de acordo com a velocidade do carro, o índice de atenção vai tornar-se cada vez maior. E quando ele vai se aproximando do limite permitido na rodovia, a sua atenção tem que ficar maior para que você não ultrapasse aquele limite que você pode ser multado. Então, tudo na nossa vida, tudo que a gente pauta ao longo da nossa existência, nós temos que procurar
estabelecer as nossas metas de crescimento, as nossas metas de aperfeiçoamento, para que a gente possa seguir com segurança para onde nós precisamos chegar. Imagine uma palavra muito forte para esse exemplo. Se uma pessoa que vai estar dentro de uma nave espacial para ir para a estação espacial, se ele fizer qualquer movimento fora dos propósitos permitidos, ele pode se perder no espaço. Se você está dirigindo um carro a 110 km por hora, aí aparece uma curva que tem uma plaquinha lá de 60. Se você não pisar no freio, você terá muita dificuldade para fazer a curva. Então, em tudo na nossa vida, temos que ter a regra, a disciplina e a obediência para que o nosso dever, que é de sair de uma cidade e chegar na outra, consiga ser cumprido com êxito. Dessa forma, pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça, a responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina, no encalço de nossos próprios aperfeiçoamentos. Então, nós temos que cumprir a nossa faixa de ação que o Supremo Senhor nos dá como responsabilidade. Aí está o cerne do nosso dever. Aí você pode alegar, mas o que o Pai me deu como o cerne da minha responsabilidade? Primeiro, evoluir. Segundo, trabalhar bem. Aquilo que você vai fazer, procure fazer bem feito. Convivência na família, procurar conviver da melhor forma possível. Esses são os deveres que nós temos primordiais. E a partir dali vai vindo os subdeveres que nós teremos que cumprir para que a gente cumpra bem a ordem que nos foi dada pela obra divina, para que a gente evolua. Essa ordem evolutiva faz com que nós tenhamos que trilhar determinados caminhos. E ao longo desses caminhos tem ordens a serem obedecidas. Tem fatos a serem observados, metas a serem cumpridas, para que o dever seja totalmente concluído no final da jornada. E novos deveres surgirão para nós. A vida inteira, eternamente, nós teremos deveres a cumprir para estabelecer padrões de aperfeiçoamento, padrões de melhoria para todos nós. Portanto, nós temos que lembrar aqui embaixo que a sustentação da ordem e da evolução na obra divina, no encalço do nosso próprio aperfeiçoamento, exige que cumpramos os deveres estabelecidos para o nosso processo de melhoria, de crescimento espiritual e de cumprimento dos deveres aqui na Terra. Cada consciência bafejada pelo sol da razão será interpretada, assim, a conta de raio na esfera da vida, envolvendo da superfície para o centro, competindo-lhe a obrigação de respeitar e promover, facilitar e nutrir o bem comum, atitude espontânea que lhe valerá o auxílio natural de todos os que lhes recolhem a simpatia e a cooperação. À medida que a gente começa a despertar para o sol da razão, mas da razão iluminada pelo Evangelho de Jesus, novas oportunidades nos chegam às esferas da vida e nós passamos a irradiar uma luz quintessenciada, diferenciada, que vai nos envolvendo, iluminando-nos, fazendo com que a gente expanda nossa luz interna, e ali nós temos que aproveitar dessas oportunidades para cumprirmos a nossa obrigação de respeitar e promover sempre o bem. No sentido mais amplo, temos que estar sempre pensando no bem comum a todos aqueles que compartilham da nossa vida, compartilham conosco o dia a dia. E por isso, com uma atitude simples de fazer o bem constantemente, simples, né? Simples assim, que nem todo mundo encara com tanta facilidade, com tanta simplicidade, mas essas atitudes que devem ser totalmente espontâneas, da gente saber que temos que, poxa, estou passando na rua, tem um prego, por que eu não posso tirá-lo? Certa vez eu estava caminhando, tinha um local com um monte de prego. Eu peguei, joguei todos para um cantinho. Falei, se eu deixar aqui, vai furar muitos pneus. Aí um senhor vinha passando e falou assim,
O que você está fazendo? Está maluco? Tirando esses pregos daí, o borracheiro tem que sobreviver. Eu falei, poxa, eu estou pensando que eu tenho que tirar os pregos daqui porque eu também passo aqui de carro. Mas eu não estou pensando no borracheiro. E ele pensou no borracheiro que tinha que sobreviver. Ou seja, os acidentes vão acontecer, os incidentes também acontecem. Mas nós não podemos forçar. Se a gente puder evitar o acidente, a gente tem que evitar. E o borracheiro, ele vai contar com os serviços naturais dele ali por outros caminhos mais justos dos acidentes e incidentes que acontecem mesmo. Mas ali, se você pode evitar, você deve evitar. Mas as mentes, o foco fica diferente. Você está pensando no bem-estar de quem vai ali passar de carro. E o outro estava pensando no bem-estar de quem conserta os pneus do carro. Então sempre tem os focos. E o foco você tem que primar por aquele que dá menos prejuízo à sociedade. Então, facilitar e nutrir o bem comum com atitudes espontâneas. Vocês desculpem eu ter citado o exemplo meu, mas a história é muito interessante e cabia aqui. Porque o senhor ficou muito bravo que eu estava tirando os pregos da rua. E isso vale o auxílio natural de todos aqueles espíritos que simpatizam conosco. E também das pessoas do mundo físico que simpatizam conosco. Ao longo do nosso processo evolutivo, do nosso processo de aperfeiçoamento e melhoria, nós vamos construindo, nós vamos absorvendo essas ideias e fazendo o melhor para que o melhor venha sempre ao nosso encontro, para que o melhor venha sempre nos fortalecer. Com semelhante atitude, cada espírito plasma os reflexos de si mesmo, por onde passa, abrindo-se-lhe os reflexos das mentes mais elevadas, que o impulsionam à contemplação de mais vastos horizontes do progresso e à adequada assimilação dos mais altos valores da vida. Então, nós podemos observar que nós estaremos sempre criando reflexos, estaremos sempre criando situações que irão nos beneficiar ou não. Essas situações que irão nos beneficiar vão nos impulsionar para condições de vida cada vez melhor, e ali que vai fazer com que nós saibamos criar os mais altos valores da vida, assimilando as energias sublimes da espiritualidade superior e reparti-la com aqueles que estão ao nosso lado, porque as mentes mais elevadas que nos impulsionam esperam que nós impulsionemos outras mentes que convivem conosco, que estejam no nosso dia a dia, caminhando conosco lado a lado. É um constante trabalho de benefício a todos aqueles que que trabalham no bem, que procuram trabalhar em prol do benefício de todos. Entendamos, pois, que todos os trabalhos que nós vamos fazer, que nós vamos realizar em prol do bem, traz para nós reflexos de mentes mais elevadas, que nos impulsionarão a fazer mais o bem e nos desviarão de muitos malefícios, de muitos males que poderiam vir ao nosso caminho. Por isso, quando Pedro diz que um ato de amor elimina a multidão de pecados, ele condensou um conjunto de informações que agora a doutrina espírita vem expandindo para a gente. Todas as vezes que a gente faz o bem, a gente começa a se desvencilhar do mal e minimizar consequências graves do nosso karma ao longo das nossas existências. Desse modo, pela execução do dever, região moral de serviço em que somos constantemente alertados pela consciência, exteriorizamos a nossa melhor parte, recolhendo a melhor parte dos outros. Se você faz bem seu dever, você exterioriza de você o bem, você exterioriza de você a paz, a harmonia, a sobriedade, você vai fazer o melhor possível, você vai começar a implementar coisas boas ao longo da sua caminhada, e aí você vai começar a receber também dos outros a melhor parte deles. Se tem muita coisa ruim acontecendo no seu caminho, pare, reflita e comece a tomar nova postura, novas atitudes, incorpore as atitudes no bem ao longo da sua existência, ao longo da sua vida, e o bem incorporará a sua caminhada como luz, como bênçãos de amor, como bênçãos de paz para toda a sua eternidade.
porque o bem jamais lhe será tirado. Todo bem que você fizer será a luz que te iluminará os caminhos eternamente. Os equívocos, normalmente conhecidos como mal, nos trarão as dores de cabeça, os contratempos, aqueles momentos difíceis que exigirão de nós uma melhor condição, uma melhor reflexão para estarmos um dia em uma condição melhor no plano espiritual. Teremos que ressarcir a justiça divina, a misericórdia divina, através de atos de bondade, de amor e de solidariedade. Somente assim é que nós conseguiremos estabelecer as metas de evoluirmos para Deus. Portanto, qualquer atitude que você vá tomar que possa contrariar as leis divinas, abstenha-te. Ela pode ser um empecilho, uma pedrinha amarrada no seu pé, que terá tanto peso quanto maior a distância que você terá que nadar no oceano da vida. Ou seja, evite colocar peso espiritual para você, evitando fazer qualquer ato que contrarie as leis divinas. Por exemplo, falar mal de quem quer que seja. Porque isso é como se você colocasse algumas pedrinhas dentro do bolso e começasse a nadar. Você vai se cansar mais rápido. Você vai gastar mais tempo para chegar no seu destino. Quanto mais leve você tiver, menos onerado você tiver, mais facilmente você chegará no objetivo final, que é fazer o bem, que é absorver as energias do bem e realizar o bem onde quer que você esteja. Acontece, porém, que muitas vezes criamos perturbações na linha das atividades que o Senhor nos confia e não apenas desconjuntamos a peça de nossa existência, como também colocamos em desordem muitas existências alheias, desajustando outras muitas peças na máquina do destino. E aqui, meus irmãos, é a chave para nós entendermos como será nosso futuro. Esse parágrafo nos leva a grandes reflexões, porque todas as ações que eu tomar, que eu interferir negativamente na vida do outro, que eu induzir o outro a cometer erros, é como se eu estivesse desconjuntando as engrenagens da máquina da vida, que compete a nós mesmos mantê-la em bom funcionamento. E, portanto, nós temos que estar sempre colocando os padrões divinos que o Cristo trouxe para nós na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nos esforçando para isso, para que as desordens que possam aparecer, ou que ainda existem na nossa consciência, possam ser minoradas pelo acúmulo de benefício que estivermos fazendo. E aí, nós temos que lembrar também que não devemos, ou melhor, que só devemos interferir na vida alheia para a implementação do bem. Qualquer ação negativa, nós temos que nos abster, desajustando outras muitas peças na máquina do destino. Se você prejudica uma pessoa, aquela pessoa vai adquirir seus traumas, automaticamente ela vai começar a prejudicar outras pessoas. Até que absorva seu evangelho, para se refletir e ver o que vale a pena e o que não vale a pena fazer. Então, nesse momento, as pessoas optam por um melhor caminho, é onde que vai fazer o grande diferencial. Portanto, esse parágrafo resume-se assim: evangelize todos os seus atos, evangelize todas as suas atitudes, todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos. E as suas ações serão evangelizadas, e você sofrerá menos. Surge então, para nós, o inexorável constrangimento, a luta maior, que podemos nomear como sendo o dever regeneração, pelo qual somos compelidos a produzir reflexos inteiramente renovadores da nossa individualidade, à frente daqueles que fizeram credores das nossas cotas de sacrifício. Mais uma coisinha, pratique o Evangelho. Mas quando ele fala do dever regeneração, é quando nós já tomamos consciência da nossa responsabilidade e começamos a agir de forma vigilante para não cairmos nas tentações de cometer determinados enganos, cairmos na tentação de cometer determinados erros. E é nesse momento que nós vamos estabelecer aonde que nós queremos chegar, por que caminhos nós devemos passar para chegar ao objetivo, que é a nossa purificação, que é a nossa elevação espiritual.
E aí, nós temos que produzir reflexos inteiramente renovadores da nossa individualidade. Porque temos espíritos que afiançaram a nossa encarnação, que nos ajudam a passar por vários sacrifícios para nós aprendermos as lições imorredoras da alma. E eles esperam que a gente esteja sempre tomando atitudes que venham renovar a nós intimamente, mas aperfeiçoar aquilo que a gente faz. Se você está lavando vasilha, você tem que aperfeiçoar para gastar menos água. Se você está preparando alimento, você tem que aperfeiçoar para sujar menos vasilha, que aí você vai gastar menos água. Um exemplo simples. Se você está dentro de uma empresa, você tem que saber onde que você tem que economizar, onde você não pode desperdiçar. Por esse pequeno passo, você já está dando um grande passo na direção do infinito. Do infinito que nos espera ao longo da nossa evolução. É dessa maneira que recebemos, por imposição das circunstâncias, a esposa incompreensível, o esposo atrabiliário, o filho doente, o chefe agressivo, o subalterno infeliz, a moléstia pertinaz ou a tarefa compulsória a benefício dos outros, como gleba espiritual para o serviço, para o esforço intensivo na recuperação de nós mesmos. Quando a gente lê todo esse conjunto de dados, a gente tem que parar para fazer algumas reflexões muito profundas. E dentro dessas reflexões que nós precisamos fazer, nós precisamos também entender que vem até nós infinitas possibilidades, vem até nós infinitas situações, e a gente tem que perguntar: como eu estou lidando com elas? Como você lida com a sua esposa? Às vezes você acha que ela é incompreensiva, mas você também não está compreendendo ela. O esposo é atrabiliário, fora daquilo que você sempre sonhou, que você sempre esperou, mas ele é teu companheiro. Tem um estudo que a gente fez sobre vida conjugal. O Emmanuel fala: lembre-se, o teu cônjuge é a mãe dos seus filhinhos ou o pai dos seus filhinhos. É uma responsabilidade que nós temos muito grande. Às vezes temos que saber renunciar. Às vezes temos que saber nos impor. E acima de tudo, temos que convidar a equipe familiar para se evangelizar. E a grande ferramenta é o culto do Evangelho no lar, que vai nos impulsionar a essa melhoria, esse aperfeiçoamento, para que a gente tenha melhor condição de estarmos fazendo o melhor possível por nós mesmos. E o filho doente? E às vezes tem doença que nem a homeopatia vai dar jeito. Porque está dentro do processo kármico. E esse processo kármico é aquela dorzinha que você faz parte do seu processo evolutivo. No seu processo de reajuste perante as leis divinas, você tem que aceitar e você tem que lutar. Aquele chefe que está sempre pegando no teu pé, por mais que você trabalhe bem, o infeliz está lá te atazanando. Faz parte do processo de evolução, de crescimento, de ajuste perante as leis divinas. Quanto mais você tomar atitudes evangelizadas, mais próximo do ponto final você está, mais próximo de obter as vitórias finais você está. E aí ele coloca mais: o subalterno infeliz. Aquela pobre criatura que está sempre criando problemas, sempre te botando em situação difícil, e você tem que estar sempre ajeitando as coisas, como bom cristão, para não tomar uma atitude por demais enérgica. E às vezes terá que tomar. A moléstia que chega, e você tenta se livrar dela, e ela está lá. Você tenta se livrar dela, e ela está lá, te perturbando. E depois ele vem a tarefa compulsória em benefício dos outros.
Deixa de fazer suas tarefas na casa espírita para você ver uma coisa. Como que pode ficar bem pior a tua situação. Bem pior. E aí você fica com vergonha de voltar, para ir na outra casa que é mais longe, fica mais difícil para você. Aí você tem que se adaptar tudo de novo. Tenha humildade, volte. Engrene na tarefa de novo. Recomece. Porque tudo isso é a gleba espiritual de um esforço intensivo na recuperação de nós mesmos. Caminhemos, pois, para a nossa redenção, para a nossa melhoria, para o nosso aperfeiçoamento. Porque é isso que o Pai de Misericórdia nos espera. É por esse motivo que de nada vale desertar do campo das duras obrigações em que nos vejamos assitiados, por força dos acontecimentos naturais do caminho. De vez que, na intimidade da consciência, ainda mesmo que a apreciação alheia nos liberte desse ou daquele imposto de devotamento e renúncia. Ordena a razão, estejamos de sentinela na obra da paciência e da tolerância, de humildade e de amor, que fomos chamados intimamente a atender. Sendo assim, não obstante a aparência legal de nosso afastamento da luta, somos invencivelmente onerados por ocultas sensações de desgosto que as nossas próprias fraquezas, ante as nossas próprias fraquezas que, começando por ligeiras irritações e pequeninos desalentos, acabam matriculando-nos, o espírito, nos institutos da enfermidade ou na vala da frustração. É um parágrafo bastante grande, mas ele começa nos mostrando que nós não podemos desertar do trabalho. Nós temos que ser perseverantes. Nós temos que ser aqueles que arregaçam as mangas e trabalham com coragem, com determinação, porque essas duras obrigações são necessárias para a nossa evolução. São aquelas que nos impulsionarão para Deus, aquelas que nos impulsionarão para o Pai. E muitas das vezes essas dificuldades somos nós mesmos que criamos já nessa vida, com pequenos desleixos, pequenas atitudes tomadas que deveriam ter sido evitadas. E aí vem aqueles acontecimentos praticamente natural do caminho, e a gente não gosta daqueles acontecimentos, a gente começa a querer fugir da raia, achando que se fugir da raia fica mais fácil, mas se você fugir da raia, os fiscais anulam a sua prova e você tem que fazer de novo. Fazendo analogia com os atletas correndo nas pistas de atletismo. Cada um tem sua raia. Ele não pode nem pisar na linha do outro, tem que seguir retinho ali, não é assim? Portanto, não adianta fugir do caminho. Não adianta pegar a raia do outro, porque a raia é do outro, a sua é a sua, a dele é a dele. A distância a percorrer vai ser a mesma. Vocês estão juntos. O tempo para chegar lá que vai ser diferente, porque uns são mais rápidos, correm mais, tem mais força muscular. Não é assim? Vamos desenvolver a nossa força psíquica para não fugirmos da raia e para alcançarmos a nossa vitória. Na intimidade da consciência, brotam-nos as maiores sensações, onde tanto que os outros apreciam quanto nós devemos apreciar em nós mesmos e também nos outros, exigem da gente, muitas das vezes, renúncia. Muitas das vezes, simplicidade e humildade. Porque nós temos que estar sempre com a sentinela em sentinela. Estamos sempre alertas, para que possamos prosseguir a nossa caminhada. Tolerando um, tendo paciência com o outro, humildade sempre. A desenvolver o sentimento de amor pelos outros, porque o ódio já aprendemos secularmente, milenarmente, aprendemos a odiar. Agora temos que aprender a amar. Porque nós somos chamados intimamente a atender. A aparência
a atender às nossas necessidades evolutivas. Porque aquela aparência que nós queremos usar para justificar o nosso afastamento vai nos deixar invencivelmente onerados por culpas e sensações estranhas. Desgosto sem saber de onde está vindo o desgosto. Não saberemos interpretar nossas próprias fraquezas. Deixar de vencer as próprias fraquezas é meia derrota no caminho. E é por isso que nós temos que aprender a valorizar nossas oportunidades aqui. Por mais difíceis que elas sejam, nós temos que procurar caminhar com segurança e determinação para alcançarmos o ponto determinado para a nossa chegada. E que ao chegarmos, estejamos felizes por termos cumprido bem o trabalho que o Pai nos determinou. O trabalho que o Pai nos legou, de realização do bem, onde quer que estivermos, para a iluminação de nossa alma, para o fortalecimento de nossa alma, para o empreendimento das realizações do amor e da paz. Todas as situações desagradáveis que estejam no nosso caminho é uma forma de nós buscarmos entender que não existe enfermidade maior do que a frustração de um dever mal cumprido, de um dever que deveria ter sido realizado e não foi. Todos nós, onde quer que estejamos, da forma que estivermos, seremos sempre convidados a uma grande realização, aquela que implementa o amor e a paz em nosso próprio coração, aquela que implementa o amor e a paz em nosso próprio espírito, para que assim possamos, ao longo das nossas existências, cumprirmos melhor, cada vez mais aperfeiçoando-nos no cumprimento do nosso dever, para que os próximos deveres sejam mais leves, mais suaves, e nós alcancemos as realizações maiores do Espírito Eterno, do amor infinito. Sob as bênçãos de Jesus e Maria Santíssima, rogamos luz, paz e amor por Chico e Emmanuel, por nos terem blindado com esses livros. Esse livro que ilumina nosso caminho, ilumina nossa caminhada de uma forma ímpar, sem igual. É por isso que nós devemos tê-lo sempre conosco, consultá-lo e, anualmente, leia uma lição dela por dia. A internet ao seu dispor, assista nossos estudos, nossas reflexões, compartilhe com seus amigos, comente, para que a gente possa impulsionar a luz para os corações daqueles que convivem conosco, para que a gente possa impulsionar a luz para o entendimento maior de paz, de harmonia e de sabedoria para todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça, hoje e sempre.